Bem, já esgotamos a questão 2, 5 lá. Da questão 6 até a questão 10, os conceitos que norteiam as respostas estão aqui. Tá? Na verdade, o Estado, tá? ele se organiza estruturalmente em administração. Opa, administração tá? Direta e indireta. A administração direta, ela é composta, né? Vamos pensar a nível federal, pelos ministérios, pelas secretarias, pelos conselhos, tá? Cada um com as suas respectivas atribuições, não é? Mas tudo isso aqui é direto por quê? Porque é o poder público exercendo diretamente as atividades de, né? de prestação de serviço à sociedade. Então, diretamente, né? Esses órgãos, isso aqui são órgãos, tá? Exercem as suas atividades visando diretamente, tá? Esses órgãos, né, aqui dentro dos ministérios, das secretarias, né, eu tenho os meus departamentos, né, eu tenho as minhas divisões, né, eu tenho uma estrutura por trás desses órgãos, né, e de um outro lado, né, quando eu me sinto sobrecarregado e quando eu estou diante, né, não tenho como diretamente assumir essa responsabilidade, eu abro a possibilidade de instituir outros entes, né, aqui são órgãos, pertence ao Poder Executivo, não é isso? E aqui eu começo a dar autonomia jurídica, personalidade jurídica aos entes, né? A outras empresas, vamos dizer assim, né? Outras pessoas jurídicas, melhor dizendo. E o que o nosso Estado dispõe de entidades consideradas da administração indireta. Primeiro, as autarquias. Segundo, as fundações. Terceiro, as empresas públicas. E, por fim, as sociedades de economia mista. Tá? Cada entidade dessa, se ela tem uma personalidade jurídica, ela está submetida ou ao direito público ou ao direito privado. Tá? A autarquia, tá? Ela está submetida ao direito público. Tá? Os funcionários são estatutários. Por que eles não são seletistas? CLT rege, o direito do trabalho, CLT, está vinculado ao direito privado. Né? Direito público, né? O que rege, a norma que rege a relação entre o servidor público e
a instituição pública é exatamente o estatuto, tá? Direito público. A autarquia pode vender produtos? Não, vender produtos é direito comercial, né? Empresarial, enfim. Aqui, as autarquias, então, elas são de direito público e as autarquias, elas são criadas por lei. Existe uma lei que cria, tá? Não é só autorizar o funcionamento, não. Você é criado por lei. O que significa isso? Criar por lei. Quando eu quero abrir uma empresa privada, vamos dizer assim, eu vou à junta comercial ou cartório de registro, não é? E crio lá uma sociedade, uma empresa, enfim, empresa individual. O ato de criação, tá? É um contrato. É um contrato de sociedade. Eu constituí uma empresa, fui lá na junta comercial e registrei. Tá? Esse é o ato de criação da empresa. Quando eu crio uma autarquia, ela é criada em uma lei. Tá? Então, criada por lei. As fundações, elas podem ser tanto do direito público, também criado por lei, quanto pode estar submetido ao direito privado. Tá? Eu tenho lá uma fundação que precisa vender, como eu abro um hospital, né? Eu tenho lá um hospital, crio uma fundação para exercer a atividade nesse hospitalar, né? Uma fundação hospitalar. O que acontece? Eu preciso cobrar os serviços de um plano de saúde. Os planos de saúde, eu tenho essa prerrogativa de cobrar. Então, se eu vou cobrar, é uma relação comercial. Então, tem que ser direito privado. Tá? Mas ela pode tanto estar submetida ao direito público quanto ao direito privado. Depende da situação, né? Depende da atividade que ela vai exercer. Uma empresa pública, eu já começo a entrar no campo. Se é uma empresa pública, uma característica interessante, né, dessa instituição aqui é que ela vai exercer atividade comercial. Tá? Tanto essa quanto essa. Ela exerce atividade comercial, ela comercializa um produto, um serviço, né? O Correio, por exemplo, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. É uma empresa pública. Por que ela é uma empresa pública? Porque 100% do capital é público. A empresa pública, não é? Ela é submetida, né, ao direito privado. Por quê? Porque ela é uma empresa que explora a atividade comercial. Ela vende serviço, vende produto, Correios e Telégrafos, o melhor exemplo, né? Aquele serviço, o Sedex, correspondência, enfim, tudo é comercializado. Você paga lá no balcão, não é isso? Então existe uma atividade comercial. Mas a sociedade de economia mista também trabalha nesse campo da atividade comercial. Qual a diferença entre as duas, né? Também, né, submetido ao direito privado. Tá? A empresa pública, ela tem o capital, né, 100% estatal. O Estado é dono de 100% do capital da empresa pública. Tá? A sociedade de economia mista, o Estado detém a maioria das ações, quer dizer, do capital votante, vamos dizer assim. Qual é o capital votante de uma empresa? Então, para ela ser economia mista, o Estado precisa ser dono de 51% para cima, né? Então aqui, ó,
tem que ter a maioria do capital votante. O que é a maioria? Né? 50% mais um. Né? A partir de 50% já é a maioria. Então, qual a diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista? A empresa pública tem 100% do capital pertencente ao Estado, a sociedade de economia mista tem o capital público e privado. O público tem que ser majoritário, maioria do capital votante. Portanto, as duas instituições, seja uma ou outra, são submetidas ao direito privado e a criação delas especificamente autoriza, a lei apenas autoriza a criação, tá? Uma vez que, por ser uma empresa comercial, ela não vai ser criada por lei, ela vai ser submetida ao regime lá do direito privado. Você vai constituir a empresa, né? Vai fazer lá todos os atos provenientes do direito privado. Portanto, aqui, se é público, direito público, para ser criado por lei. Direito privado, aí eu estou submetido ao regime lá do direito privado, da relação do direito comercial, direito empresarial, melhor dizendo. Né? A diferença está aqui em termos de capital e ambas exercem atividades comerciais. Tá? Aqui eu preciso ter só a autorização, o governo pede uma autorização, o Poder Executivo pede uma autorização, né, por lei, para criar a empresa. Aqui não. Aqui você cria. Tá? A lei ela é o ato de criação da empresa submetida ao direito público, que é o caso da autarquia e da fundação pública. Né? Vamos, com essa explicação aqui, a gente consegue resolver as questões. Vamos ver. Questão 6, por exemplo. Né? Questão 6, nós tivemos A, D e E. Por que é D? Né? A organização da administração pública brasileira, né, compreende a administração direta, composta pelos órgãos, integrantes das pessoas jurídicas políticas, quer dizer, o Poder Executivo, e a administração indireta, na qual se inclui autarquia. É da indireta? Sim. Mas por que não é ela? Porque ela, aqui existe, caracterizadas como serviço público descentralizado. Beleza, eu descentralizei, só que a letra A está dizendo que ela está no regime de direito privado. Mentira, ela está submetida ao direito público. Então a questão é errada. Tá? A A. Por que não é a questão D? Ou melhor, por que não é a questão E? Porque o resultado é D. A letra E fala em fundações com capacidade administrativa e política. Característica da fundação, né, a capacidade administrativa e política, a fundação exerce, ela é criada para exercer atividades de serviços públicos, a prestação de serviços públicos, do tipo educação, saúde, cultura, né? Então, a fundação, na verdade, ela está vinculada a um ministério que vai determinar as políticas, certo? Agora, a capacidade administrativa, ela até por ter personalidade jurídica, ela pode ter, sim. Agora, a capacidade política, ela não pode mudar uma política se ela ela está, não é, vinculada a um ministério, vamos supor, educação, uma fundação educacional vamos supor, de direito público,
ela não pode mudar a política educacional do país. Então, ela não tem essa autonomia, tá? Por que que a D é certa? A D, ela é certa porque a sociedade de economia mista é de natureza privada, ela está submetida ao regime de direito privado e a criação dela é autorizada por lei. Essa questão é uma questão realmente, inclusive, é uma questão de concurso, então ela é meio capciosa, né? Realmente há uma dúvida muito grande entre a D e a E. A A não, a A é muito clara. A A ela fala que a autarquia está no regime privado. Aí existe uma incoerência grande. Agora, a E é um detalhe. O erro está num detalhe. Ela não tem capacidade política. Uma fundação não muda uma política. Porque a política, ela a fundação ela está vinculada a algum ministério, a uma secretaria, se for uma fundação estadual. Então, quem determina a política é o órgão da administração direta. Tá? Questão 7. Tá? Questão 7 dá para resolver também com esses conceitos de administração direta e indireta. Aí ela foi na administração direta, é um conjunto de entidades, essas 7 entidades personalizadas, quer dizer, tem personalidade jurídica, vinculadas normalmente a um órgão, que eu falei, né? Tem sempre um órgão por cima dessa entidade. Aí ele vai à pergunta, com relação aos órgãos, tá? Com relação aos órgãos que compõem a administração indireta, com relação aos órgãos que compõem, não são órgãos, na verdade são entidades, mas vamos lá, vamos respeitar a pergunta. Com relação aos órgãos que compõem a administração indireta, analise os itens a seguir. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Autarquias, fundações públicas, ela pode ser público ou privado, beleza. Empresa pública, sociedade de economia mista. Aí, certo. As secretarias executivas, consultoria jurídica, secretaria de controle interno. Isso está cheirando muito o órgão da administração direta. Secretarias específicas, departamento, coordenações, divisão, órgãos da administração direta. Então, só há um que tem uma relação íntima com a administração indireta. Então, meus amigos, a 7, vocês ficaram em dúvida entre a A e a B. Por que a B é certa? A B fala o seguinte, a A fala que se todos os itens estiverem corretos, esses órgãos não estão vinculados, né, à administração, eles não compõem a administração direta, tanto do item 2 quanto do item 3. O item 1 está corretíssimo. A administração direta compõe dessas instituições aqui. Portanto, a questão 7, né, apenas, a letra B fala o seguinte, se somente o item 1 estiver correto. O item 1 vai falar que a administração direta é composta de autarquias, fundações e empresas públicas. Aí fala, inclusive, da fundação pública, sem problema nenhum, e a sociedade de economia mista. As quatro instituições estão ali no item 1, portanto, a questão certa é a letra B. Tá? A 8, a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, de patrimônio próprio e capital exclusivo da União. Olha só, capital exclusivo da União, de direito privado, né?
foi se federal criada para exploração de atividade econômica, ou beleza, uma ou outra, né? Mas como é 100%, está falando que é exclusivo do Estado, só pode ser a empresa pública. Por quê, né? A fundação pública, ela não exerce atividade econômica e muito menos, tá? Ela é de direito privado. A fundação pública é de direito público. A sociedade de economia mista, o capital, ele é tanto público quanto privado. O público tem que ter, né, maioria do capital votante, tem que ser majoritário em relação ao capital votante. A organização social não pertence a esse contexto, e sim o modelo estrutural de gerência pública. E a autarquia, né, ela não exerce atividade econômica, só quem exerce são essas duas, e muito menos é de direito privado, ela é de direito público. Tá? Então, a questão 8, A, C e E. A seria a fundação pública, nem pensar. Por quê? Porque a fundação pública não é de direito privado. Olha só, fundação pública é de direito público. A fundação de direito privado, ela não é pública. É a C. A C, beleza, é a resposta certa. E a letra E, a autarquia, nem pensar, meus amigos. A autarquia, ela é de direito público. E a questão fala que a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, né? Capital exclusivo, ou seja, exclusivo 100% do Estado, e que exerce uma atividade comercial. Olha, quem exerce atividade comercial, essa e essa. Agora, quem tem capital exclusivo? Empresa pública. Portanto, a questão é C. Bem, a 9 e a 10 depende do modelo estrutural de gerência pública.